Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 2, Autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 12. Um homem charmoso é muito agradável, e um homem de boa aparência é, sem dúvida, uma visão que vale a pena. Mas um homem honrado, querida leitora, é para ele que as jovens deveriam correr. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 2 de maio de 1814. Mais tarde naquela noite, depois que o jantar terminou e os homens se retiraram para degustar seu vinho do Porto, antes de se reunirem as damas outra vez com uma expressão de superioridade no rosto, como se houvessem conversado sobre algo muito mais importante do que o cavalo vencedor do Royal Ascot. Depois de uma rodada de charadas, por vezes entediante e outras engraçada, depois que Lady Bridgerton pigarreara e sugerira com descrição que talvez fosse hora de se recolherem, depois que as damas pegaram as velas e foram direto para a cama, depois que os cavalheiros supostamente a seguiram, Kate não conseguia dormir. Sem dúvida, seria uma daquelas noites insones em que fitaria as rachaduras no teto. No entanto, não havia rachaduras no teto de Aubrey Hall. Além disso, a lua não aparecera, portanto, não havia luz alguma entrando pela janela. E mesmo que houvessem rachaduras, ela não conseguiria vê-las. E Kate soltou um gemido, empurrou as cobertas e se levantou. Em algum momento, ela precisaria aprender como obrigar o cérebro a parar de pensar em 8 coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela ficara deitada por quase 1 hora, fitando a noite e fechando os olhos de tempos em tempos, tentando obrigar-se a dormir. Não tinha funcionado. Ela não conseguia parar de pensar na expressão de Penelope Featherington quando o Visconde a salvara, e a própria expressão, Kate tinha certeza, devia ter sido muito semelhante, um pouco surpresa, um pouco encantada, e muito como se estivesse prestes a desmaiar de emoção naquele instante. O Visconde fora realmente magnífico. Kate passara o dia inteiro observando os Bridgertons e interagindo com eles, e uma coisa se tornara evidente. Tudo o que se dissera sobre Anthony e sua devoção à família era verdade. E embora ela não estivesse muito disposta a mudar sua opinião no que tangia ao fato de ele ser um libertino e um patife, Kate começava a perceber que talvez Lord Bridgerton pudesse ser tudo aquilo e outras coisas também. Algo bom. Algo que, se ela tentasse ser imparcial, o que sabia ser muito difícil, não deveria desqualificá-lo como um possível marido para Edwina. Ora, por quê? Por quê? Por que ele tinha de ser tão educado? Por que não podia apenas continuar a ser o libertino charmoso e superficial que acreditara que era? Agora ela também tinha se transformado em outra coisa, uma pessoa da qual ela temia aprender a gostar. Kate sentiu o rosto enrubescer. Mesmo no escuro, tinha que parar de pensar em Anthony Bridgerton. Se continuasse assim, não conseguiria dormir por 1 semana. Talvez fosse mais fácil se tivesse algo para ler. Ela vira uma biblioteca imensa no início da noite. Sem dúvida, haveria nela algum livro que a ajudaria a dormir. Vestiu o robe e caminhou na ponta dos pés até a porta, tendo todo o cuidado para não acordar Edwina. Não que isso fosse fácil, a irmã caçula sempre tivera um sono pesado. Segundo Mary, mesmo quando bebê, ela costumava dormir durante toda a noite, desde o primeiro dia de vida. Kate enfiou os pés num par de pantufas e em seguida andou em silêncio pelo corredor,
olhando com cautela para um lado e para o outro antes de fechar a porta atrás de si. Aquela era sua primeira visita a uma casa de campo, mas ouvira algumas histórias sobre aquele tipo de reunião e a última coisa que queria era esbarrar em alguém a caminho do quarto de outra pessoa. Se houvesse alguém se encontrando com uma pessoa com quem não era casado, decidiu Kate, ela não gostaria de saber. Havia um único lampião aceso no corredor, dando à atmosfera escura um brilho turvo e bruxuleante. Kate pegara uma vela ao sair do quarto, por isso foi até o lampião, abriu a tampa e acendeu a vela. Quando a chama se tornou constante, ela começou a descer a escada, tomando cuidado de parar em cada canto para checar se alguém estava passando por ali. Alguns minutos depois chegou à biblioteca. Não era grande para os padrões da alta sociedade, mas as paredes eram repletas de estantes cheias de livros. Kate empurrou a porta até que ela quase se fechara. Não queria chamar atenção fazendo barulho, caso alguém estivesse andando pelo corredor. Foi até a estante mais próxima e começou a examinar os títulos. Murmurou para si mesma, retirando um livro e olhando para a capa. Botânica. Adorava a jardinagem, mas por alguma razão, um livro sobre o assunto não parecia muito emocionante. Será que devia procurar um romance que prenderia sua atenção, ou seria mais indicado optar por um texto duro que provavelmente a faria pegar no sono? Kate colocou o livro num lugar e passou para a estante seguinte, deixando a vela apoiada sobre uma mesa próxima. Parecia a sessão de filosofia. De jeito nenhum, sussurrou, deslizando a vela sobre a mesa ao passar para a estante à direita. Botânica poderia fazê-la dormir, mas filosofia a deixaria num estado de estupor por dias. Deslocou a vela mais um pouco para a direita, inclinando-se para examinar o grupo de livros seguintes, quando um clarão forte e totalmente inesperado iluminou o cômodo. Um grito curto irrompeu de sua boca, e ela deu um salto para trás, batendo o traseiro contra a mesa. Não, agora não, pediu em silêncio. Ai, não aqui. Mas quando sua mente formou a palavra aqui, todo o cômodo tremeu com o ribombar surdo de um trovão. E então voltou a ficar escuro, enquanto Kate estremecia e agarrava a mesa com toda a força. Ela odiava isso. Ah, como odiava! Detestava o barulho e os raios de luz, a tensão crepitante no ar, mas, sobretudo, detestava o que isso fazia com ela. Ficava tão apavorada que, por fim, não conseguia sentir absolutamente nada. Durante toda a vida fora assim, ou ao menos desde que se lembrava. Quando pequena, o pai ou Mary a confortavam em todas as tempestades. Kate tinha muitas recordações dos dois sentando-se na beirada da cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de consolo, quando os trovões e relâmpagos ribombavam a seu redor. Mas ao crescer, conseguiu convencer as pessoas de que superaram o medo. Ah, todos sabiam que ela ainda odiava tempestades, porém conseguira manter o alcance do próprio pavor em segredo. Parecia a pior das fraquezas, sem causa aparente e infelizmente sem cura. Ela não ouviu a chuva bater contra a janela. Talvez a chuva não fosse tão forte assim. Quem sabe tivesse começado longe dali e fosse se afastar ainda mais. Talvez fosse outro clarão iluminou o cômodo, fazendo com que Kate soltasse um segundo grito. Dessa vez o trovão fora mais próximo ainda do relâmpago, indicando que a tempestade estava cada vez mais perto. Kate se agachou. Era muito alto e brilhante e muito BUM! Ela se enfiou debaixo da mesa e ficou com as pernas dobradas e os braços cruzados sobre os joelhos, aguardando aterrorizada a próxima rodada. Então a chuva começou. Passava um pouco da meia-noite e todos os convidados que estavam seguindo os horários do campo já tinham ido dormir. Mas Anthony ainda estava no escritório, tamborilando sobre a beirada da escrivaninha no ritmo das gotas de chuva que batiam na janela.
De vez em quando, um raio iluminava o cômodo com um clarão. A cada rebombar de trovão era tão alto e inesperado que o fazia pular da cadeira. Deus, como ele gostava de tempestades! Era difícil dizer porquê. Talvez fosse apenas a prova do poder da natureza sobre o homem, ou a energia da luz e do som que pulsava a seu redor. Qualquer que fosse o motivo, ele se sentia vivo. Não estava cansado quando a mãe sugerira que todos se recolhessem. Portanto, parecia tolice não aproveitar os poucos momentos de solidão para examinar os livros de contabilidade de Aubrey Hall, que o criado deixara para ele. Deus sabia que pela manhã a mãe faria com que cada minuto ali fosse preenchido com atividades envolvendo jovens em idade de se casar. Contudo, depois de cerca de 1 hora de verificação cuidadosa, a ponta seca de uma pena batendo em cada número no livro enquanto ele somava e subtraía, multiplicava e ocasionalmente dividia suas pálpebras começaram a querer se fechar. Fora um longo dia, reconheceu, fechando o livro após marcar a página em que havia parado. Passara boa parte da manhã visitando arrendatários e inspecionando edifícios. Uma das famílias precisava de reparos na porta, outra tinha problema com a colheita e o pagamento dos arrendamentos, por causa da perna quebrada do pai. Anthony ouvira com atenção e resolvera disputas. Admirara os bebês recém-nascidos e até ajudara a consertar um telhado com goteiras. Tudo isso era parte de ser um proprietário rural, e ele gostava disso, mas era cansativo. O jogo de pau-mal fora um intervalo divertido, porém, ao voltar para casa, ele fora colocado no papel de anfitrião na festa pela mãe, o que havia sido quase tão exaustivo quanto as visitas aos arrendatários. Heloise acabara de completar 17 anos e, evidentemente, precisava de alguém que tomasse conta dela. Aquela garota arrogante, filha dos Colpers, estivera atormentando a pobre Penelope Featherington, e alguém tinha que tomar alguma atitude a respeito, e havia Kate Sheffield. A maldição de sua existência e o objetivo de seus desejos. Ao mesmo tempo, que confusão! Ele deveria cortejar a irmã dela, pelo amor de Deus, Edwina, a bela da temporada, incomparável, adorável, doce e generosa e com um temperamento excelente. Em vez disso, ele não conseguia parar de pensar em Kate, que, ao mesmo tempo em que o enfurecia, conquistara seu respeito. Como ele poderia deixar de admirar alguém que se agarrava com tanta força às próprias convicções? E Anthony tinha que admitir que a principal convicção dela, a devoção à família, era a mesma que ele colocava acima de tudo. Com um bocejo, Anthony se levantou e se espreguiçou. Sem dúvida, era hora de ir para a cama. Com um pouco de sorte, pegaria no sono no momento em que encostasse a cabeça no travesseiro. A última coisa que queria era ficar olhando para o teto, pensando em Kate. Pegou uma vela e seguiu para o corredor vazio. Havia algo pacífico e intrigante numa casa silenciosa. Mesmo com a chuva batendo nas paredes, ele ouvia cada um de seus passos no chão. Calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. E a não ser quando um relâmpago cortava o céu, sua vela era a única iluminação do corredor. Ele gostava de balançar a chama de um lado para o outro e observar o jogo de sombras nas paredes e na mobília. Era uma sensação curiosa de controle, mas... Levantou uma sobrancelha. Em dúvida. A porta da biblioteca estava entreaberta e ele viu uma faixa pálida de luz de vela reluzindo no interior. Tinha quase certeza de que não havia mais ninguém de pé e, de certo, não se ouvia nenhum som na biblioteca. Alguém devia ter entrado procurando um livro e deixar a vela acesa. Anthony franziu a testa. Era um ato muito irresponsável. O fogo poderia destruir uma casa, mais rápido do que qualquer outra coisa. Mesmo no meio de uma tempestade, e a biblioteca, cheia até o teto de livros, era o local ideal para acender uma fagulha. Empurrou a porta e entrou no cômodo.
Uma parede inteira da biblioteca era tomada por janelas compridas, portanto o som da chuva era muito mais alto ali que no corredor. Um estalar de trovão fez o chão estremecer, então praticamente em cima dele um relâmpago cortou a noite. A eletricidade no momento o fez sorrir e ele foi até onde a vela fora deixada, queimando. Inclinou-se, soprou e ouviu alguma coisa. Um som de respiração, amedrontada, difícil, com um leve choramingo. Anthony olhou com atenção ao redor do cômodo. Tem alguém aí? Perguntou, mas não podia ver ninguém. Então ouviu de novo. Vinha de baixo. Segurando a própria vela com firmeza, agachou-se para examinar sob a mesa e ficou completamente sem ar. Meu Deus! Kate? Ela estava toda encolhida, com os braços em volta das pernas dobradas, apertando tão forte que parecia prestes a quebrá-las. Sua cabeça estava baixa e os olhos fixos nos joelhos, e todo o corpo balançava com tremores rápidos e intensos. Anthony ficou paralisado. Nunca vira alguém tremer daquele jeito. Kate? Repetiu, colocando a vela no chão ao se aproximar. Não sabia se ela podia ouvi-lo. Ela parecia fechada em si mesma, desesperada para fugir de algo. Seria a tempestade? Ela comentara que odiava a chuva, mas aquilo ia muito além. Anthony tinha consciência de que a maioria das pessoas não vibrava como ele, porém nunca ouvira falar de ninguém que ficasse reduzido àquilo. Ela parecia poder se partir em 1.000.000 de cacos se ele encostasse um dedo nela. O trovão fez o cômodo tremer e Kate se encolheu em um tormento tão profundo que Anthony sentiu o sofrimento dela nas próprias entranhas. Ah, Kate, murmurou. Partira-lhe o coração vê-la daquele jeito. Ainda não tinha certeza de que ela havia percebido sua presença. Assustá-la poderia assemelhar-se a acordar um sonâmbulo. Com delicadeza, pôs a mão em seu braço e lhe deu um aperto leve. Kate, estou aqui, sussurrou. Vai ficar tudo bem. Relâmpagos cortavam a noite, iluminando o cômodo de tempos em tempos, e ela encolheu-se mais ainda, como se fosse possível. Anthony achou que Kate estava tentando proteger os olhos ao manter o rosto virado para os joelhos. Ele se aproximou e pegou uma das mãos. Estava gelada, com os dedos rijos de terror. Era difícil afastar o braço das pernas, mas após algum tempo ele conseguiu aproximar a mão dela de sua boca e pressionou os lábios contra a pele, tentando aquecê-la. Estou aqui, Kate. Repetiu sem saber ao certo o que mais poderia dizer. Estou aqui. Vai ficar tudo bem. Então ele conseguiu se acomodar debaixo da mesa ao lado dela e passou o braço por cima dos ombros trêmulos. Ela pareceu relaxar um pouco a seu toque, o que lhe causou uma curiosa sensação, uma espécie de orgulho por ter conseguido ajudá-la. Além, é claro, de um alívio profundo, pois era doloroso vê-la naquele tormento. Anthony sussurrou palavras tranquilizadoras em seu ouvido e acariciou seu ombro com delicadeza, tentando confortá-la com sua presença. E aos poucos, bem devagar, não tinha ideia de quantos minutos passara debaixo da mesa. Começou a sentir os músculos dela relaxarem. A pele perdera aquela sensação viscosa horrível, e a respiração, embora ainda fosse ofegante, não parecia mais tão amedrontada. Por fim, quando sentiu que ela poderia estar pronta, encostou 2 dedos na parte de baixo de seu queixo e ergueu o rosto dela gentilmente, fazendo-a encará-lo. Olhe para mim, Kate, murmurou de forma delicada, mas firme. Se você apenas olhar para mim, saberá que está segura. As pálpebras dela, que estavam fechadas, estremeceram por algum tempo antes de enfim começar a se mexer. Ela tentava abrir os olhos, mas eles resistiam. Anthony tinha pouca experiência com aquele tipo de fobia, mas parecia fazer sentido que os olhos simplesmente não quisessem se abrir, não quisessem ver o que estava assustando, não importava o que fosse.
Depois de alguns segundos de agitação, ela conseguiu abrir os olhos por completo e fitá-lo. Anthony sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Se os olhos eram, de fato, as janelas da alma, algo se partiu dentro de Kate naquela noite. Ela parecia assombrada, perseguida e totalmente perdida e perplexa. Não me lembro, murmurou ela numa voz quase inaudível. Ele levou a mão dela, que não chegara a se soltar da dele, de novo aos lábios. Deu-lhe um beijo leve, quase paternal na palma. Você não se lembra do quê? Ela balançou a cabeça. Não sei. Você se lembra de ter vindo até a biblioteca? Ela assentiu. E da tempestade? Ela fechou os olhos por um momento, como se mantê-los abertos exigisse mais energia do que ela possuía. Ainda está chovendo? Anthony concordou. Era verdade. Os pingos ainda tamborilavam nas janelas, com tanta ferocidade quanto antes, mas fazia alguns minutos desde o último ribombar de trovões. Ela o olhou, o desespero estampado nos olhos. Não consigo. Eu não... Anthony apertou sua mão. Não precisa dizer nada. Ele sentiu o corpo dela estremecer e depois relaxar, então a ouviu dizer. Obrigada. Quer que eu converse com você? Perguntou ele. Ela fechou os olhos, com menos força que antes, e consentiu. Anthony sorriu, embora soubesse que ela não podia ver, mas talvez pudesse sentir, talvez conseguisse ouvir o sorriso na voz dele. Vamos ver, refletiu. O que posso lhe contar? Conte-me sobre a casa, sussurrou ela. Sobre esta casa? Perguntou ele surpreso. Ela assentiu. Muito bem, disse ele, sentindo uma estranha satisfação por ela estar interessada naquela pilha de pedras e argamassa que eram tão importantes para ele. Eu cresci aqui, sabia? Sua mãe me contou. Anthony experimentou uma fagulha cálida e poderosa no peito enquanto ela falava. Dissera que ela podia manter o silêncio e, sem dúvida, Kate ficara grata por isso. Mas agora participava efetivamente da conversa. Isso só podia significar que começava a se sentir melhor. Se eles não estivessem debaixo da mesa e ela não tivesse os olhos fechados, quase pareceria uma situação normal. E era impressionante como ele queria ser a pessoa a fazê-la sentir-se melhor. Quer que eu lhe conte sobre quando meu irmão afogou a boneca favorita da minha irmã? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Em seguida, encolheu-se quando o vento aumentou, fazendo a chuva bater contra as janelas com ferocidade renovada. Mas ela se controlou e pediu. Conte-me algo sobre você. Muito bem, disse ele devagar, tentando ignorar a vaga e desconfortável sensação que o invadia. Era muito mais fácil contar uma história sobre os muitos irmãos que falar sobre si mesmo. Fale-me sobre seu pai. Ele ficou imóvel. Meu pai? Ela sorriu, mas ele estava assustado demais com o pedido para anotar. Você deve ter tido um, comentou ela. Anthony sentiu um aperto na garganta. Não costumava falar sobre Edmund, nem mesmo com a família. Dizia a si mesmo que era porque já havia se passado muito tempo. Fazia mais de 10 anos que ele morrera. Mas a verdade era que algumas coisas simplesmente eram dolorosas demais. E havia feridas que não cicatrizavam, nem mesmo em mais de 10 anos. Ele era um grande homem. Falou baixinho. Um ótimo pai. Eu o amava muito. Kate virou-se para olhar para ele pela primeira vez desde que ele erguera seu queixo alguns minutos antes. Sua mãe fala dele com muita emoção. Foi por isso que perguntei. Nós todos o amávamos, disse ele, virando a cabeça para o outro lado do cômodo. Seu olhar parou na perna de uma cadeira, mas ele não a via de verdade. Não via nada além das lembranças em sua mente. Ele foi o melhor pai que um garoto poderia ter.
Quando ele morreu? Há 11 anos, no verão, quando eu tinha 18 anos, pouco antes de ir para a faculdade. É uma época difícil para um homem perder o pai, murmurou ela. Ele se virou de forma abrupta para fitá-la. Qualquer época é difícil para um homem perder o pai. Claro, concordou Kate depressa. Mas acho que algumas são piores que outras, e sem dúvida deve ter sido diferente para os meninos e as meninas. Meu pai faleceu há 5 anos e eu sinto muita saudade, mas não acho que seja a mesma coisa. Ele não precisou verbalizar a pergunta, ela estava em seus olhos. Ele foi um pai maravilhoso, falou Kate com os olhos cheios de ternura. Bondoso e gentil, mas severo quando necessário. Mas um pai com um filho homem, ele tem que ensiná-lo a ser um homem. E perder o pai aos 18 anos, quando se está apenas aprendendo o que isso significa, ela deu um longo suspiro. Talvez seja insolência minha se quer mencionar isso, pois não sou homem e não poderia me colocar em seu lugar, mas acho... Ela fez uma pausa para refletir sobre as palavras. Bem, apenas acho que deve ter sido muito difícil. Meus irmãos tinham 16, 12 e 2 anos, comentou Anthony devagar. Imagino que tenha sido horrível para eles também, retrucou ela. Embora seu irmão mais novo provavelmente não se lembre dele. Anthony balançou a cabeça. Kate deu um sorriso melancólico. Também não me lembro da minha mãe. É estranho. Quantos anos você tinha quando ela morreu? 3. Meu pai se casou com Mary apenas alguns meses depois. Não respeitou o período de luto adequado, e isso chocou alguns de nossos vizinhos, mas ele achava mais importante que eu tivesse uma mãe do que seguir a etiqueta. Pela primeira vez, Anthony se perguntou o que teria acontecido se a mãe tivesse morrido no lugar do pai. Deixando Edmund com uma casa cheia de crianças, muitas delas pequenas. Não teria sido fácil para nenhum deles. Não que tivesse sido fácil para Violet, mas ela ao menos tinha Anthony, que conseguira intervir e tentar agir como um pai para os irmãos menores. No entanto, se Violet se fosse, os Bridgertons não teriam uma figura materna. Afinal, Daphne, a mais velha das irmãs, tinha apenas 10 anos quando o pai morrera. E Anthony tinha certeza de que Edmund não teria se casado de novo. Por mais que quisesse uma mãe para os filhos, ele não teria conseguido arrumar outra esposa. Como sua mãe morreu? Perguntou Anthony, surpreso com a própria curiosidade. De gripe. Ou, ao menos, foi o que pensaram. Pode ter sido pneumonia. Ela apoiou o queixo na mão. Disseram que foi tudo rápido. Meu pai contou que eu também adoeci, embora no meu caso tenha sido mais brando. Anthony pensou no filho que ele esperava criar, a única razão pela qual decidira enfim se casar. Você sente falta da mãe que mal conheceu? Murmurou ele. Kate refletiu sobre a pergunta por algum tempo. A voz dele tinha uma urgência que dizia que havia algo muito importante na resposta que ela lhe daria. Por quê? Ela não podia imaginar, mas ficara claro que alguma coisa em sua infância tocara o coração de Anthony. Sinto, falou enfim. Mas não é do modo como você imagina. Não é possível realmente sentir falta dela, porque não a conheci de fato. Mas ainda há um buraco em minha vida, um grande vazio, e eu sei quem deveria preencher. Mas como não me lembro dela, não sei como ela era. Também não sei como ela teria preenchido essa lacuna. Kate deu um sorriso triste. Será que fez algum sentido? Anthony assentiu. Faz muito sentido para mim. Acho que perder um dos pais quando você os conhece e ama é mais difícil, acrescentou Kate. E eu sei porque perdi os dois. Sinto muito. Falou ele em voz baixa. Está tudo bem, tranquilizou ela.
aquele ditado que diz que o tempo cura todas as feridas é verdadeiro. Ele a fitou com atenção e ela pôde ver, por sua expressão, que ele não concordava. Acho que, na verdade, é mais difícil quando você é mais velho, acrescentou Kate. Você foi abençoado com a chance de conhecê-lo bem, mas a dor da perda é mais intensa. Foi como se eu tivesse perdido um braço, murmurou Anthony. Ela concordou, consciente de que não era comum para ele falar sobre a própria tristeza. Nervosa, Kate umedeceu os lábios que estavam muito ressecados. Era engraçado como tudo acontecera. O céu desabando do lado de fora e ela ali, completamente seca. Talvez tenha sido melhor para mim então, falou Kate baixinho. Perder minha mãe quando ainda era bem pequena, e Mary tem sido maravilhosa. Ela me ama como uma filha. Na verdade, ela interrompeu-se surpresa pela súbita umidade nos olhos. Quando enfim recuperou a voz, foi um sussurro emocionado. Na verdade, ela nunca me tratou diferente de Edwina. Eu não creio que pudesse ter amado mais a minha própria mãe. Anthony encarou-a com os olhos inflamados. Fico feliz, disse ele com a voz baixa e intensa. Kate engoliu em seco. Ela é muito engraçada às vezes. Costuma visitar a sepultura de minha mãe apenas para contar como estou me saindo. É muito meigo. Quando eu era pequena, ia com ela para dizer à minha mãe como Mary estava se saindo também. Anthony sorriu. E a sua avaliação era favorável? Sempre. Ficaram num silêncio confortável por um momento, ambos fitando a chama da vela e observando a cera escorrer até chegar ao castiçal. Quando a quarta gota rolou, Kate virou-se para Anthony e disse: Tenho certeza de que pareço otimista demais, mas acho que deve haver algum grande plano na vida para cada um de nós. Ele arqueou uma sobrancelha. Tudo sempre acaba dando certo, explicou ela. Eu perdi minha mãe, mas ganhei Mary. E uma irmã que amo muito e... Um clarão de relâmpago iluminou o cômodo. Kate mordeu o lábio inferior, esforçando-se para respirar devagar e com calma. O trovão viria a seguir, mas ela estaria preparada e... A biblioteca estremeceu. Mas ela conseguiu manter os olhos abertos, deu um longo suspiro e sorriu com orgulho. Dessa vez, não fora tão difícil. De certo não tinha sido divertido, mas isso era impossível. Talvez tivesse sido pela presença reconfortante de Anthony a seu lado, ou simplesmente porque a tempestade estava indo embora, mas ela passara por aquilo sem que o coração fosse parar na boca. Você está bem? Quis saber, Anthony. Ela o fitou e experimentou uma sensação estranha ao ver a apreensão estampada no rosto dele. Não importava o que Anthony tivesse feito no passado, nem as discussões e as brigas dos dois. Naquele momento, ele estava mesmo preocupado com ela. Estou, retrucou, e ainda que não fosse sua intenção, a surpresa ficou clara em sua voz. Acho que estou. Ele apertou a mão dela. Quanto tempo você ficou assim? Hoje ou na vida? Ambos. Hoje, desde o primeiro trovão, fico nervosa quando começa a chover, mas quando não há raios ou trovões, não tenho maiores problemas. Na verdade, não é a chuva que me incomoda, só o medo que se transforme em outra coisa. Ela engoliu em seco, umedecendo os lábios antes de prosseguir. Quanto à época em que desenvolvi esse pavor, não me lembro de nenhum momento na vida em que não tenha morrido de medo de tempestades. É parte de mim. É uma tolice, eu sei. Não é tolice, interrompeu ele. É muito gentil da sua parte dizer isso, retrucou ela com um meio sorriso constrangido. Mas o senhor está enganado. Nada poderia ser mais infantil que temer algo sem motivo. Às vezes, disse Anthony com a voz hesitante. Às vezes existem razões para os nossos medos que nós não conseguimos explicar. Pode ser só uma sensação, algo que sabemos que é verdade, mas que pareceria infantil a outra pessoa. Kate observou os olhos escuros dele à luz bruxuleante da vela e prendeu a respiração ao ver neles um lampejo de dor,
uma fração de segundo antes de ele desviar os olhos. E ela soube, com cada fibra de seu ser, que ele não se referiria a coisas materiais, mas a seus próprios medos, algo muito específico que o assombrava a cada minuto de todos os dias. Algo sobre o qual ela não sabia, algo sobre o qual ela sabia não ter o direito de perguntar, mas ela desejava, como desejava, que quando ele estivesse pronto para enfrentar os seus próprios temores, ela pudesse ajudá-lo. Contudo, isso não iria acontecer. Ele se casaria com outra pessoa, talvez até Edwina, e apenas sua esposa teria o direito de conversar com ele sobre problemas pessoais. Acho que já estou pronta para subir, disse ela. De repente, se tornou muito difícil ficar na presença dele, e era doloroso demais saber que ele pertenceria a outra pessoa. Anthony curvou os lábios num sorriso infantil. Você está dizendo que eu finalmente posso rastejar debaixo desta mesa? Ah, meu Deus! Ela levou uma das mãos ao rosto com uma expressão constrangida. Sinto muito. Pelo jeito esqueci onde estávamos. O senhor deve me achar uma tola. Ele balançou a cabeça sem deixar de sorrir. Nunca achei tola, Kate. Mesmo quando a considerava a criatura mais insuportável de todo o planeta, nunca duvidei de sua inteligência. Kate, que estava começando a sair debaixo da mesa, fez uma pausa. Não sei se devo ver isso como um elogio ou como um insulto. Talvez as duas coisas, admitiu ele. Mas pelo bem de nossa amizade, vamos optar pelo elogio. Ela se virou para fitá-lo, sabendo muito bem que sua posição, apoiado nas mãos e nos joelhos, era estranha, mas o momento parecia importante demais para adiar. Então, nós somos amigos? Murmurou. Ele assentiu enquanto se punha de pé. Por mais estranho que pareça, acho que somos. Kate sorriu ao segurar a mão dele, que a ajudou a levantar-se. Fico feliz. O senhor realmente não é o demônio que pensei que fosse no início. Ele ergueu uma sobrancelha e assim assumiu uma expressão muito maligna. Bem, talvez seja. Corrigiu ela pensando que era bem provável que fosse mesmo o libertino e patife que a sociedade pintara. Mas pode ser um homem bom também. Bom? Parece tão sem graça, refletiu ele. Bom, retrucou Kate. É bom. E considerando a minha opinião anterior, o senhor deveria ficar satisfeito com o elogio. Ele deu uma risada. Se existe uma coisa que eu posso dizer sobre você, Kate Sheffield, é que nunca é uma pessoa enfadonha. Enfadonha? É tão sem graça? Brincou ela. Ele sorriu. Era um gesto sincero e verdadeiro, não a expressão irônica que ele costumava assumir nos eventos sociais. De repente, Kate sentiu um bolo na garganta. É melhor que eu não acompanhe até seu quarto, comentou ele. Se alguém nos vir juntos a uma hora dessas... Kate assentiu. Eles haviam criado uma amizade improvável, mas ela não queria ser obrigada a se casar com ele, certo? Nem era preciso dizer que ele não queria se casar com ela. Anthony fez um gesto na direção dela. Sobretudo, considerando seus trajes. Kate baixou os olhos e arfou. Depois puxou o Rob com força. Ela tinha se esquecido por completo que não estava vestida de maneira adequada. Sua camisola não era reveladora nem indecente, especialmente com o Rob grosso por cima, mas era uma camisola. A senhorita vai ficar bem? Indagou ele em voz baixa. Ainda está chovendo. Kate parou e ouviu com atenção. A chuva tinha se transformado em um delicado tamborilar nas janelas. Acho que a tempestade já passou. Ele assentiu e deu uma olhada no corredor. Está vazio, falou. É melhor que eu me vá. Ele se afastou para deixá-la passar. Kate se afastou, mas quando alcançou a escada, parou e deu meia volta. Lord Bridgerton? Anthony, retrucou ele. Pode me chamar de Anthony. Creio que já a chamei de Kate. É mesmo.
Quando a encontrei, ele fez um gesto com a mão na direção do escritório. Não creio que você tenha ouvido algo do que eu disse. O senhor tem razão. Ela deu um sorriso hesitante. Anthony. O nome soou estranho em seus lábios. Ele se inclinou um pouco para frente com um brilho estranho, quase diabólico nos olhos. Kate falou, retribuindo o tratamento. Só queria lhe agradecer, continuou ela, por me ajudar hoje. Ela pigarreou. Teria sido muito mais difícil sem o senhor. Eu não fiz nada, retrucou ele de forma brusca. Não, o senhor fez tudo. E então, antes que sentisse a tentação de ficar, ela apertou o passo e subiu correndo as escadas. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.